Olá, amigos do portal piauihoje.com. Nós estamos iniciando aqui mais um podcast do Piauí Hoje, o portal que conecta você ao mundo. Eu, Luiz Brandão, e o meu amigo Roberto John, professor jornalista. Tudo bem, Roberto? O entrevistado hoje aqui é o vereador João Pereira, do PT, vereador que assumiu o mandato agora, e vamos falar com ele aqui sobre as perspectivas para o mandato. João Pereira, tudo bem? Tudo bem, Brandão? Tudo bem, Roberto John? Preparado para a luta? Preparado para a luta em defesa do nosso povo teresinense. E aqueles, meu abraço também aos que fazem o portal Piauí Hoje, que está não só no Piauí, em vários outros estados do nosso Brasil. João, qual a perspectiva que você tem para o início dessa legislatura? A cidade de Teresina, a gente sabe que foi uma cidade praticamente devastada pela gestão anterior. Nós temos uma gestão nova, a gestão do prefeito Silvio Mendes. O que você espera da relação do legislativo com a prefeitura? Olha, tem que ser uma boa relação, né? Porque nós, vereadores, sobretudo os eleitos agora, nós tivemos acompanhado aqui várias situações, sobretudo a situação da saúde pública em Teresina. Eu vou citar aqui o exemplo para vocês. Eu visitei aqui a UBS da Vila Bandeirante, do Planalto Uruguaio, ali da Pissarreira, e falta ainda o básico. Falta de pirona, falta remédio, falta o remédio para diabéticos, por exemplo. Atualmente. Eu vi que o presidente da Fundação Municipal de Saúde fez aí um chamamento público, né, com dispensa de licitação para resolver esta problemática. É chamada de emergência, né? Inclusive, chamou representante da Câmara Municipal para que eles pudessem acompanhar a lisura do processo. Então, muitos problemas. Além da falta de saúde, de medicamento na área da saúde, tem também falta de alguns profissionais em várias áreas, né? Tive recentemente com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Charles da Silveira, coloquei para ele estes reclames que recebi e nós fizemos lá na Câmara um pacto com uns 29 vereadores. Neste primeiro momento, todos nós nos juntarmos para ajudar a resolver o problema de saúde pública em Teresina. E é o que nós estamos fazendo. Além disso, temos outros nós. Começou as chuvas, aquela velha história de galerias, de bueiros entupidos. Problema que não resolve nunca. E não resolve não, de podas não feitas, de coleta de lixo em alguns pontos não feita, os bueiros entupidos. Então, você vê claramente, não é, que a gestão que estava anteriormente praticamente abandonou toda a cidade. E o reflexo vem agora. Nós que assumimos agora essa nova legislação, nós estamos nos deparando com várias situações, estamos encaminhando, estamos dialogando. O governo do estado está sendo um parceiro fundamental nessa ajuda para Teresina, para que os teresinenses tenham acesso aos serviços públicos funcionando. É o que a gente está lá na Câmara fazendo. Portanto, assim, é muito desafio. Tenho conversado com a bancada ontem mesmo. Eu ia falar sobre isso. O PT tem a maior bancada na Câmara de Vereadores de Teresina. Esse comportamento que você está falando, inclui essa conversa com os vereadores? Com certeza. Nós temos aqui o cuidado de sempre dialogarmos, para a gente juntos. É aquilo que eu disse no discurso da minha posse e eu falei em nome da bancada. A bancada de 7 vereadores está unida para resolver, em parte, os problemas que afligem os teresinenses. Por isso, nós temos reuniões sistemáticas para ir acompanhando aquilo que o teresinense está, digamos assim, nos reivindicando e a gente já de pronto atendendo. Ora, a gente faz o diálogo com o Executivo, ora é com o Estado. Você destacou essa participação do Estado. Eu acho importante, viu, Roberto, destacar isso, porque o governador é do PT, tudo bem, mas ele é governador do estado do Piauí inteiro. Então, ele tem dado, feito como manda o bom republicano, né? Tem ajudado o prefeito nesse início de mandato. O governador já se reuniu 2 ou 3 vezes, se não me engano, com o prefeito Silvio Mendes para tratar de coisas de interesse. Então, destacar isso aqui, que o governador tem dado o apoio necessário. E isso que você está falando da Câmara de Vereadores, dos vereadores do PT, me parece que o entendimento é no mesmo sentido. É no mesmo sentido. Agora, recentemente, o governador disponibilizou
uma remessa de medicamentos através da Secretaria Estadual de Saúde para o município, porque algumas UBS não tinham praticamente nada, estava zerado. Então, o Estado foi um parceiro, nesse primeiro momento, em solucionar a falta de medicamento em algumas UBS de Teresina. Eu queria só voltar à questão do saneamento e questão das chuvas. Ela requer uma concertação mais ampla, não só da prefeitura, mas envolve a Equatorial, envolve um conjunto e a própria população, por uma questão educativa, inclusive, de como a questão de jogar lixo e água de Teresina também entra, né? Como é que vocês pensaram nessa reunião com o prefeito ou a própria proposta dos vereadores no sentido dessa concertação e como seria isso? Veja só, nós temos um desafio, Brandão e Roberto John. Vários serviços hoje prestados pelas empresas que têm concessão pública, elas têm uma falha muito grande. Não existe um planejamento em conjunto. Se eu for falar aqui agora da história do saneamento básico, criou-se um problema muito grande em Teresina, que é a questão das tarifas absurdas. É um exemplo. Alto da Ressurreição, a Águas de Teresina botou a primeira placa lá, a segunda e a terceira. O segundo momento já veio a cobrança para os moradores. Sem o sistema... Está funcionando. Interligado. Já começou a cobrança. Se você for olhar aqui a Equatorial, e ontem eu estive lá, provavelmente irei lá hoje novamente, a questão das podas, né? Eles não fazem um trabalho preventivo, um trabalho corretivo próximo período chuvoso. Com consequência disso, por conta das chuvas, ventos, raios, muitas árvores caem em Teresina e nós temos... Eles colocam que essa é uma questão da prefeitura. A prefeitura agora quer fazer e taxar, inclusive, a questão das podas. Foi uma fala do secretário. Pois é. Aí onde entra, por isso que eu falei que é desafiador. Que é muito mais ampla. Pois é. Mais complexa. Pois é. Aí o que acontece? Mais uma cobrança de tarifa ao consumidor. Esse serviço ele tem que ser prestado não só pela prefeitura, mas pela própria Equatorial. Olha, eu vou citar aqui, no povoado Pimenta, na avenida principal, e eu fui lá, tem uma árvore centenária que a metade dos galhos dessa árvore estão em cima da fiação, de alta tensão. Você imaginou ali uma gaia quebrando, não tenho dúvida que irá danificar a fiação e o prejuízo que não será para a própria empresa. Então, eles poderiam fazer esse trabalho preventivo. O outro caso específico é a quebradeira enorme na cidade. E aqui eu estou falando em Teresina. O governo do estado acabou de passar asfalto, a prefeitura acabou de passar asfalto em determinadas comunidades. 3 dias depois, uma semana depois, ou vem alguém da Água de Teresina, ou alguém de telefonia móvel, ou alguém de outras empresas e quebra aquele determinado asfalto. Não precisa uma ação mais coercitiva do Estado. Estou falando de Estado no conjunto da coisa, né? Governo do Estado, prefeitura... Perfeito. Aí eu vou chegar onde o amigo lhe respondeu. O que é que eu fiz agora? Eu provoquei eu fiz um requerimento solicitando uma audiência pública para a gente discutir esse ponto específico. Nós temos que alinhar as ações conjuntas, que aí entra a história da força do Estado, e aí, independente de poderes, nós temos que ter uma linha... Perfeitamente. Inclusive, eu participei da audiência do Ministério Público, eu estou acompanhando de perto esses casos da Água de Teresina. Então, assim, o esgoto é um problema do Brasil inteiro, né? Teresina não é diferente, mas a forma que estão querendo solucionar é que não está correta. Isso acarreta um prejuízo muito grande, sobretudo para aqueles que não têm, de fato, renda. É um transtorno muito grande, porque alguém que recebe um Bolsa Família, por exemplo, deixa de pagar aqui. Ou ele tem duas opções. Ou compra a sua alimentação, ou vai pagar um talão de água. É o exemplo aqui que eu estou dando, mas tem outros que a gente precisa discutir. Por isso que a sua pergunta, eu encerro ela aqui dizendo: nós provocamos uma audiência pública e nós iremos discutir a fundo essa problemática. Eu tenho 3 técnicos se debruçando sobre este tema, porque nós precisamos dar uma resposta para a população. Vereador,
Voltando aqui, falou do início do mandato, do início da legislatura. Você é um vereador que está entrando agora, por exemplo, um vereador novo na Câmara, a cara nova na Câmara de Teresina. Você já tem alguns projetos interessantes. Eu fiquei sabendo aqui, eu noticiei no Portal Piauí hoje, você esteve com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, professor Charles Silveira, tratando da criação da saúde infantil no centro. Como é isso aí? Nós estávamos lá tratando de um centro de referência e atenção à saúde infantil. Eu me lembro que na década de 90, nós tínhamos aqui vários hospitais infantis de referência para atender os teresinenses. Um exemplo, não era um hospital de Teresina, mas tinha um convênio. França Filho era um exemplo. O próprio Samil era um exemplo. Sim. Hoje, a gente não tem... do aeroporto tinha um também. Tinha um, toda aquela região. Hoje a gente não tem. Nós temos o início, né, de atendimento de um hospital infantil ali no Parque Piauí, que não atende à necessidade da população, e eu fui lá fazer esta reivindicação, o estudo de viabilidade técnica, para ser implantado um centro de referência e atenção à saúde infantil. Eu vou citar aqui um exemplo. O paizinho acorda de madrugada com seu filho com febre alta e por aí vai. Hoje essa criança, ela vai para uma UPA como qualquer outro paciente normal. E não pode ser assim. As crianças precisam de um acolhimento, precisa de um acolhimento diferenciado. Você precisa chegar naquele ambiente, não é? E a criança chegar ali e entender que ali é um ambiente dele. E lá tem vários profissionais. Tem um pediatra, tem um neuropediatra, tem um ortopedista pediatra e assim sucessivamente. Por isso eu fiz essa reivindicação. Nós iremos, inclusive, também fazer essa discussão com o Hospital Infantil do Estado, porque o Hospital Infantil do Estado ele tem os dados de demandas reprimidas aqui em Teresina, não só em Teresina, mas no estado inteiro, mas eu irei me atentar aqui a Teresina. E qual foi o compromisso do presidente? O Charles Silveira recebeu a demanda, achou louvável, inclusive disse que tinha alguns pontos que que poderia de fato ser transformado, como por exemplo o Hospital Lineu Araújo abrir uma ala para atender as nossas crianças. E a gente, ontem foi a primeira reunião, a gente ainda está discutindo os passos seguintes. Falei para ele que, precisando de recurso público, de recurso, e claro, precisa, a gente ia dialogar com a bancada de deputados federais, porque também é importante, porque eles têm indicações de emenda, dialogar com o próprio parlamento teresinense, mas o que nós queremos é que a criança precisou de atendimento. Em qualquer área, a gente tem um centro de referência, assim como já existe no Hospital Lucídio Portela, que é o Hospital Infantil do Estado. Diga-se de passagem, o único hospital infantil do Estado do Piauí é o Lucídio Portela. Lá tem atendimento que nem na rede privada tem. Lá tem exames que nem na rede privada tem. Então, a gente querendo baixa complexidade seja cuidado por Teresina. E desafogar um pouco o hospital infantil na baixa complexidade, porque isso permite o Hospital Infantil do Estado fazer mais cirurgias, não é? Cirurgia de alta complexidade, e assim sucessivamente. Por isso, a nossa indicação nesse primeiro momento é que seja feito um centro de referência. Na fase do recebimento das crianças, fazer o referenciamento, né? Perfeitamente. Fazer a triagem, né? Esse é o nosso propósito. Coisa mais simples ali mesmo. Seria mais simples. For mais complexo. Perfeitamente. É uma proposta. Outro problema que Teresinense reclama bastante, e aí tem um problema da revitalização do centro de Teresina. É espaço para os comerciários. Eles têm poucos, não tem uma creche. Tem algum projeto nesse sentido? Nós protocolamos, não é? Inclusive, a gente fez um requerimento, e vamos protocolar amanhã na Câmara, um requerimento solicitando à gestão municipal a implantação de uma creche comunitária no centro de Teresina. Creche de tempo integral. Hoje existe uma demanda enorme. Eu vou citar um exemplo. Chegou lá para demandas dos comerciários a oportunidade de 19 vagas, é um exemplo. E tem 300 pedidos, tem 300 demandas, quer dizer, 300 crianças vai deixar de ir para a escola na idade certa, porque não tem as creches, não tem creches de tempo integral no centro de Teresina. Então, a creche, ela ajuda, inclusive, na revitalização do centro, quando a mãe... Já tem um ponto, um local? Assim, Não,
como eu falei, não é? Nós protocolamos o requerimento, nós estamos aqui em audiência, já nos próximos dias vamos ter audiência com o secretário municipal de Educação. Provoquei também a Secretaria Estadual da Educação, porque a ideia é a gente fazer essa parceria. O próprio Estado ele pode ceder algum espaço público para que seja implantada essa creche, e isso, inclusive, reduz os custos. Mas o que nós queremos? Que é que os comerciários, as comerciárias, o povo que vive do comércio no centro de Teresina, ou os usuários do centro, ele tem ali aquela creche como referência para colocar os seus filhos para estudar. Tem mais algum projeto nesse sentido de revitalização do centro? No centro também, nós estamos... Na área de cultura, só a gente reclama muito, né? Quem é teresinense como eu sou nascido e criado em Teresina, então na minha juventude, na minha adolescência e juventude, a gente tinha uns espaços no centro de Teresina, que eram espaços que a gente frequentava bastante, Praça Pedro II, Praça do Liceu, a feirinha da Praça Saraiva, então tinham vários movimentos culturais no centro e nós temos sentido falta disso. Olha, hoje você vê claramente o abandono, né, dessas prioridades que uma parte dos gestores do passado não entenderam como prioridade. Como você faz? Você faz várias atividades no centro, movimenta as praças com cultura, arte e lazer, você está dando vida ao centro de Teresina. Voltando aqui nesse tema do centro, eu coloquei agora também um requerimento para que seja implantado bebedouros públicos no centro de Teresina. Porque uma boa parte da população que procura o centro chega lá de manhã, volta meio-dia, aí que vai beber a sua água potável. Então, é necessário, nas grandes capitais já existem bebedouros públicos, nós temos uma população de rua também que precisa ser atendida. São em torno de 1.500 pessoas que vivem aqui no centro de Teresina, nas ruas. Moram nas ruas de Teresina. Então, a gente tem que pensar o centro como um todo. Se tratando de revitalização, educação, cultura, o social e, claro, atraindo mais investidores para o centro de Teresina. E aí nós temos que resolver o problema da segurança pública. Do transporte. Porque a segurança pública, e eu que recebi um apoio de uma boa base dos empreendedores, além dos comerciários do centro, a gente andava reclamação só. Segurança pública no centro de Teresina. Segurança pública no centro de Teresina. Estou fechando a minha loja porque eu fui só esse mês, a minha loja foi arrombada 3 vezes. Eu tenho um exemplo aqui conosco. 3 vezes a sua loja foi arrombada. Então, a revitalização do centro ela é necessária, mas ela passa por esses eixos que eu acabei de citar aqui. Os órgãos públicos também têm que voltar a funcionar no centro, porque aquele que recebe um Bolsa Família, aquele que vai resolver o problema da abertura da sua empresa, ou tirar uma certidão que não esteja ainda disponível online, a própria Caixa Econômica, né? Então, todos esses órgãos, não só do município, mas do Estado e governo federal, tem que voltar uma boa parte a funcionar no centro, para que nós possamos ter mais povoação, por mais teresinense em busca de serviço público e, ao mesmo tempo, alimentando o comércio da nossa capital. O prefeito falou sobre isso, que estava tentando retomar os prédios públicos federais, estaduais, para tentar... A ideia dele é colocar a maior parte das secretarias municipais ali, próximo à prefeitura. Mas a questão dos bebedouros seria nas praças, né? Inclusive segurança, para não ter depredação, essas coisas assim. Perfeito. A ideia é essa. Nós pegamos aqui alguns modelos, que na oportunidade direi aqui aos colegas, em algumas capitais que deram certo, né? Porque a gente sabe também que tem a questão do vandalismo e a ideia é a gente fazer os bebedouros com proteção, né? Para que os usuários tenham cada vez mais os banheiros ali, não precisando de manutenção por um bom tempo. Por isso, até na questão da segurança, a gente pensou. Roberto, você também que é eleitor, você é eleitor do PT, você é filiado, vai ter eleição aí. Vamos apertar aqui o vereador sobre esse negócio da eleição. Como é que está, né? A eleição, o pé de nós vai ser agora... Junho, dia 6 de junho. 6 de julho. 6 de julho. 6 de julho. O deputado Fábio Novo será mesmo candidato a presidente estadual e você será o candidato a presidente do municipal? Olha, tem um grupo trabalhando o consenso para o deputado Fábio Novo ser o presidente estadual do partido, como tem também esse mesmo grupo trabalhando para que o João Pereira seja o candidato a presidente do Diretório Municipal de Teresina.
Caminha para uma consenso? Estamos construindo esse consenso. Mas é natural todos os filiados colocarem o seu nome, aqueles que têm um interesse. O Partido dos Trabalhadores não pode ser um partido convencional. E eu acho que aí onde é que a gente está perdendo. O PT que não tiver disputa interna não é o PT. Não é o PT. Então, assim, aí onde nós temos que ter o cuidado de não deixar o partido entrar no convencionalismo. Quer dizer, nos partidos tradicionais, vários partidos se reúnem os caciques e dizem, esse aqui é o presidente. Nós não queremos isso, nós queremos dialogar, nós queremos não só ter um presidente que faça o diálogo com as bases, mas também uma executiva. Eu conversei outro dia com você, com o próprio Roberto, e nós dissemos, nós temos que ter uma executiva que ela de fato represente o conjunto de filiados e o conjunto de interesses do Partido dos Trabalhadores. Você vê aqui claramente os partidos, né, os mesmos aliados nossos, já trabalhando na montagem das suas chapas. E nós estamos aonde ainda? Na renovação da direção do partido. Você tem partido que já está bem redondo aqui, os seus 30 nomes, né? 31, desculpa, nós estamos ainda aqui fazendo a discussão da direção do Partido dos Trabalhadores. Então, partido, ele é para organizar time, para disputar a eleição, representando o conjunto de interesses, não só do partido, mas do que a sociedade diz. A ressonância da sociedade, os membros do partido têm que trazer para a sua instância. O que é que acontece hoje? Nós estamos distantes. Nós estamos muito distantes. Nós não estamos dialogando com a base. Nós temos que fazer uma reflexão e eu também faço parte dessa reflexão. Nós nos distanciamos. Ao longo que a gente se distancia, a nova geração mais ainda está distante. É o exemplo, a narrativa. Nós perdemos, estamos perdendo. O que foi que aconteceu agora foi a questão do Pix. Um único jovem derrotou toda uma estratégia de governo. Um único jovem derrotou toda uma mentira, o PT passagem, né? Não conseguiu, a sua militância não conseguiu desfazer a mentira que o Chupetinha colocou. Só para você ter uma ideia. E aí mostra claramente a nossa fragilidade no meio de comunicação em todos os setores. Eu queria lembrar, só para lembrar isso, no último congresso, o Encontro Nacional do PT, lá em Brasília, o presidente Lula participou e falou exatamente disso aí, que o PT se distanciou das bases e não conseguiu se comunicar. Não conseguimos, não estamos conseguindo e nós temos urgentemente que encontrar este eixo de dialogar com a sociedade. A gente percebe, viu, Roberto, que os números indicam, o governo Lula, por exemplo, tem todos os indicadores positivos. Aqueles que diziam, o próprio mercado que dizia, 95% das pesquisas de mercado que dizia que a economia do Brasil ia piorar em 2024, as pesquisas estavam erradas. Mostraram que o Brasil melhorou a economia. Melhorou em todos os aspectos, emprego, segurança, aumento do salário, poder de compra, tudo. Mesmo assim, nesse momento, o governo aumenta, tem um índice de rejeição e reprovação muito grande, né? Maior do que a aceitação. É um mistério, uma coisa muito estranha que tem que ser debatido e discutido. Não sei como que nós vamos fazer isso, porque é muito estranho que todos os índices que levam a uma possibilidade de um governo ser bem avaliado, o governo Lula está tendo. Aí você tem agora uma pressão da inflação de preço, isso aí é verdade, mas isso não por si só não seria motivo para essa questão toda, né? Alguma coisa está acontecendo e precisa ser. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que nós temos que lidar com o que está acontecendo no mundo, que é as fake news. Se você olhar, nós temos duas guerras. Nós temos aquela e os grandes países que têm os maiores tanques, os maiores mísseis, direciona aqueles países que são inimigos. E nós temos a outra guerra silenciosa, que é mais forte ainda. Muito perigosa, muito perigosa, que é a guerra digital. E essa guerra digital, o Partido dos Trabalhadores tem que entender para que nós possamos mudar o pensamento de uma parcela da população. Roberto Dion, nós temos, e Brandão, nós temos uma parcela muito odiosa ao PT. Como é que a gente desconstrói isso?
Né? Você vê, o caso que aconteceu comigo é um exemplo clássico. O cidadão foi colocar lá que o que aconteceu comigo e minha família foi culpa minha, porque eu apoiava determinados posição do Partido dos Trabalhadores. O vereador João Pereira e a família dele foram vítimas de um assalto, né? Os caras invadiram a casa dele, fizeram ele e a família de refém, isso há mais ou menos 15 dias. Né? Então ele está falando sobre isso. Então a pessoa ainda acha que você é o culpado de ter sido assaltado. Perfeitamente. Então, assim, o que alimenta essas pessoas? O que alimenta o sentimento dessas pessoas? São outros que colocam mentiras, né, nas redes sociais que o PT apoia determinados pontos, como a questão do... Eu vou citar outro exemplo que aconteceu agora na campanha do Fábio Novo, questão dos banheiros unissex. Nós nunca dissemos que apoiávamos banheiros unissex. Nem existe isso. Nós nunca dissemos que ia colocar banheiros em escola. Mas estava lá, o grupo do Fake News trabalhou isso de manhã, tarde e noite, e uma parcela muito significativa da sociedade acreditou. Resultado, nós não conseguimos desmistificar isso. Então, esse é o desafio que nós também temos que ter, e a nova direção, ela tem esse papel. A fake news, por exemplo, o exemplo mais clássico agora é essa do Pix. O deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, né, espalhou nas redes sociais que o Pix ia ser taxado. Na verdade, nunca houve isso. Ele teve que se desmentir, mas a mentira foi mais forte do que o poder de reação do governo. Por isso, o presidente Lula, inclusive, mudou recentemente o ministro das Comunicações, né, o ministro da assessoria de comunicação, né? Tirou o Paulo Pimenta e colocou lá um publicitário de carreira, né? Não está havendo nenhuma ação penal para o Nicolas, porque ele mentiu e... Com certeza, né? Já entraram com ação contra essa mentira dita e ele responderá por isso. Tem a ação do Jorge Messias, né? Que é o ministro da AGU, né? Ele já falou sobre isso. Mas, Pereira, nós estamos aqui encaminhando para o nosso encerramento, né, do nosso podcast. O PT no Piauí. Teresina já está mais ou menos organizado, encaminhado para a eleição que você vai disputar a diretório municipal. E no Estado, como é que está? No Estado, esse entendimento, como eu acabei de dizer a vocês, nós estamos construindo este entendimento com a participação da bancada federal, bancada estadual, alguns companheiros do Executivo, a velha guarda do PT. Eu falei, por exemplo, na Regina, no Antônio José Medeiros. É a necessidade de a gente fazer essa construção juntos, para todos nós juntos, reafirmo novamente, procurar uma saída para que a gente saia mais fortalecido, não só do processo eleitoral, mas também voltar com a sociedade piauiense, ela consiga enxergar no Partido dos Trabalhadores ainda aquele partido que de fato atende os desejos da população mais pobre do nosso estado. Esse é o desafio nosso. É um desafio tanto para o seu mandato, né, começando como novo, verdade, né, mas você está demonstrando aí preparo para isso. Tem já 3 projetos bem definidos, né, no início do mandato, e vem mais coisa por aí. A eleição do PT é isso que você está colocando. Vai ser dessa forma, sempre será. E o Roberto é pré-candidato no PT estadual. Colocou o nome, né? Colocou e está escrito. Pois é. João, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast, desejar sucesso na sua legislatura aí, no seu trabalho como vereador de Teresina, e dizer que o Piauí hoje estará aqui sempre disposto e aberto para a disposição dos amigos para a comunicação. Eu que agradeço, Brandão, a você, Roberto John, e vamos juntos construir uma comunicação forte.